Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Isabela Martins e hoje a gente vai falar sobre a melhora da morte. O que diz o Espiritismo? Para alguns, isso é uma realidade. Para outros, não passa de ficção. Mas, independente daquilo que você acredite, certamente você já ouviu falar, seja por algum parente, um amigo, um conhecido, alguém distante, que já passou pela melhora da morte. E o que afinal de contas é essa melhora da morte? É quando você tem uma pessoa enferma, já desenganada pelos médicos, à beira da morte, quando de repente ela apresenta uma melhora súbita, recupera a consciência, volta muitas vezes a comunicar-se, melhora seus sinais vitais e a família então acredita que aquela pessoa irá sair daquela situação. Essa pessoa vem a falecer, morre, bateu as botas, partiu para o plano espiritual, desencarnou. Mas afinal de contas, o que a doutrina espírita fala sobre isso? Especificamente sobre esse tema, de forma direta e clara, as obras básicas não trazem nada. Mas quando nós entendemos como acontece esse processo de desencarne e da separação da alma do corpo, dá para a gente começar a compreender por que situações como essa acontecem. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 155, faz esse questionamento sobre como acontece essa separação. E os espíritos então respondem a Kardec que, rompidos os laços que aprendiam, a alma separa-se então do corpo. Dessa resposta, a gente já tira então um entendimento que existe um laço fluídico que liga a alma ao corpo físico. Kardec, não satisfeito, na questão 155A, faz a seguinte indagação: a separação se dá instantaneamente, por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem que não, que a alma se separa gradativamente. E uma coisa muito interessante que eles colocam como resposta dessa questão é quando eles dizem assim: o espírito se despreende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Sendo assim, não resta dúvida que no momento do desencarne, precisamos então desatar esses laços e fazer com que a gente possa finalmente ter uma separação que não acontece de forma grosseira, como um corte, como um rompimento, mas sim de forma gradual. Então, quando a gente junta essa informação com outra informação contida, por exemplo, numa obra como Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nessa obra, ele conta um caso, por exemplo, de um enfermo, portador de leucemia, que encontrava-se hospitalizado e em coma. Havia vários dias, até que a equipe espiritual é chamada para fazer esse trabalho. Ou seja, traz a informação para a gente que existe uma equipe espiritual que trabalha para facilitar esse desenlace, quando ele apresenta dificuldades. Mas a equipe tem dificuldade nesse trabalho, então o mentor é chamado. E o mentor, quando vem, ao invés de fazer esse trabalho, separar a alma do corpo bruscamente, ele simplesmente faz o quê? Dá ali para aquele enfermo uma certa vitalidade que lhe permite apresentar sinais de melhora. E então a família que estava ali em prece, vibrando, pedindo para que ele ficasse, desligou-se um pouco daquele espírito. E isso facilitou o trabalho. Por quê? Quanto mais agarrados ao mundo material nós estamos, mais difícil se torna essa tarefa de fazer essa separação. Então, quando o espírito é muito agarrado à matéria, esse trabalho também se torna dificultoso. E quando as pessoas que estão aqui no mundo material e estão sempre vibrando, pedindo para que aquela pessoa não parta, para que ele sobreviva e tudo mais, isso também dificulta o trabalho da equipe espiritual. Com isso, nós não estamos dizendo que as orações e as preces não devem ser feitas quando temos alguém enfermo, mas que precisamos confiar mais na oração do Pai Nosso quando dizemos: que seja feita a tua vontade. Nessas horas difíceis em que nós nos sentimos desesperançados, nós precisamos lembrar que, como nos ensinam os espíritos, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte.
que muitas das vezes não tem essa dor e esse pesar que nós costumamos carregar. E precisamos lembrar que nesse momento em que partimos para nossa pátria espiritual, é um momento de alegria, onde reencontramos espíritos afins, pessoas que nos querem bem, que nos acompanharam naquela jornada, e outros tantos e tantos entes queridos que partiram antes de nós e que no momento do nosso desencarne estão por ali por perto a nos esperar. Entendemos que essa melhora muitas das vezes se dá pela necessidade de um desligamento do plano material, às vezes de uma despedida final, de algo que precisava ser dito ou resolvido. E guardemos a certeza de que ninguém parte antes da hora.